Concentre-se no templo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho melhor e a aprender mais sobre os ensinamentos do nosso profeta vivo, presidente Russell M. Nelson. E hoje nós vamos falar a respeito de um discurso dele chamado Concentre-se no Templo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, dá um like se você gostou do vídeo. E caso você goste do vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você ama. Tem um lugarzinho aí que é compartilhar, você pode compartilhar com aquelas pessoas que você gosta. Também nós estamos nas redes sociais, em todas elas, Instagram, Facebook, TikTok. Vocês podem nos procurar lá e você vai encontrar os nossos conteúdos lá também. Então hoje nós vamos falar desse discurso. Na verdade foi um finalzinho, um encerramento da Conferência Geral de outubro de 2022 e o presidente Nelson então ele vai falar sobre os templos. E é interessante que nesse discurso ele faz ele mostra um vídeo que é do livro de Mórmon. Ele contou que ele e a Sister Nelson, eles estavam assistindo, a quarta temporada da série dos vídeos do livro de Mórmon. E aí ele e a Sister Nelson lá assistindo tal, e aí eles se sentiram inspirados, pelos vídeos. Aliás, eu recomendo que você assista também todos os vídeos do livro de Mórmon. Se você não assistiu ainda, assista lá. Você vai ver que experiência maravilhosa é assistir esses vídeos. E ele então compartilha um trecho, um breve trecho da cena que retrata a aparição de Cristo aos nefitas. E ele diz: é significativo que o Salvador tenha escolhido aparecer ao povo no templo. Muito legal isso. Então ele está enfatizando, olha, Cristo apareceu aonde para o seu povo aqui nas Américas? No templo. Por que é tão significativo o templo, não é verdade? Porque lá é a casa dele, Lá é a casa do Senhor, sem dúvida nenhuma. E o presidente Nelson fala sobre isso nesse discurso, com bastante ênfase. Na verdade, é uma mensagem final, Não é um discurso longo, é um discurso curto, e até a gente vai falar, vai ser curta aqui a nossa conversa, Porque é um discurso, é uma mensagem curta que ele fez. Mas tem pontos aqui. Eu gosto muito dessas mensagens do presidente Nelson, tanto para iniciar as conferências, apesar que agora ele não está fazendo mais, mas ele sempre finaliza as conferências gerais, ele dá uma mensagenzinha final, E eu gosto muito. E aí você pode pegar de discursos anteriores mensagens iniciais dele também, porque tem muita coisa ali por trás. As palavras dele são tocantes, são profundas, e existe doutrina, existe princípios ali que nós podemos aprender. Então não deixe, ele está falando só está dando só uma mensagem, uma coisinha inicial ali, só dando boas-vindas, ou finalizando ali, só está terminando a conferência geral, ele não vai falar nada. Ele vai falar coisas sempre. Pode pegar todos, você vai ver que sempre tem mensagens profundas e importantes para nós. E essa não é diferente, por isso que eu peguei esse daqui. Então, ele vai citar algumas coisas aqui nessa mensagem. Na verdade, são 7 pontos importantes que ele fala sobre o templo, que eu gostaria de conversar com você agora. Ele diz assim, essa é sua casa. Então, primeira coisa, o templo é a casa do Senhor. E quando a gente fala de casa, o que é casa? É um lugar onde ele habita, é um lugar onde ele vai com frequência, é um lugar onde o espírito dele está com mais força, é um lugar onde o Pai vai, não só o Salvador, o Pai também vai lá, visita, eles provavelmente andam lá dentro, é um lugar santo. Então, eu me lembro que o presidente Lorenzo Snow contou uma experiência que quando ele
foi chamado, havia morrido o presidente John Taylor, Lorenzo Snow substituiu o presidente John Taylor, né? Ele era o apóstolo sênior. E aí ele estava se sentindo muito inadequado. E ele foi no templo para conversar com o Senhor e orar. E ele conversou ali um tempo e nada. Ele estava lá na sala celestial, conversou com o Senhor, mas ele não recebeu nenhuma resposta, né, das súplicas dele. E aí quando ele saiu, ele estava indo para ir embora, né? E talvez um pouco triste, porque o Senhor não havia se manifestado de nenhuma forma. No corredor do templo, o Salvador Jesus Cristo aparece para ele e conversa com ele. E ele tem uma experiência extraordinária. Então, assim, não é só na sala celestial que o Salvador vai. Ele pode ir em qualquer lugar dentro do templo. Todos os lugares dentro do templo são lugares santos e puros, onde o Senhor pode ir e pode se encontrar conosco. Seja pessoalmente, como aconteceu no caso do presidente Lorenzo Snow, ou enviando o seu espírito de uma forma muito mais forte. Bom, essa foi a primeira coisa que o presidente Nelson falou. Essa é a sua casa, ponto. Segunda coisa que ele fala, ela está repleta de seu poder. Então, o poder do Senhor está lá. E a gente consegue sentir o poder do Senhor lá dentro. A gente consegue sentir, porque eu pessoalmente, estou dizendo eu sou oficiante no templo, eu vou lá todas as terças-feiras de manhã, e eu entro, quando eu já entro no jardim do templo, eu já sinto algo diferente. Eu me sinto já me aproximando, né? Parece que a gente está lá fora dos portões do templo, parece que a gente está no reino celestial, né? A gente está lá no reino celestial. A gente entra no jardim do templo, a gente chegou no terrestre, né? E a gente vai caminhando, e quando a gente entra na porta ali do templo, a gente entra ainda no terrestre, mais pertinho, né, do celeste. Aí a gente passa pela recepção e aí você já entra dentro, a gente entra no celeste, realmente. Lá dentro é a casa do Senhor. E ali você sente o poder. É isso que eu estou dizendo, que eu queria dizer, né? Quando a gente entra no jardim, a gente já começa a sentir mais do poder de Deus. E quando você entra na casa dele, você sente mais. Por que eu quero dizer? O que é o sentir esse poder? Para mim, na minha visão, você pode sentir diferentes e cada um de nós vai se expressar de forma diferente. Mas o que eu sinto quando eu entro na casa do Senhor é vontade de não mais sair. É vontade de estar lá sempre. É porque as coisas do mundo ficaram para trás. Ficaram da porta para fora. E é tão bom, puxa, que alívio, que sentimento, que poder do Senhor ali dentro a gente consegue sentir. Então lembra sempre disso. O poder do Senhor está lá dentro. Terceiro ponto que ele coloca é que nunca percamos de vista o que o Senhor está fazendo por nós agora. Então, a gente às vezes se esquece, né? A gente se esquece do tanto que o Senhor está querendo nos abençoar, nos ajudar, nos proporcionando estar na sua casa, receber o seu poder e nos sentirmos mais fortalecidos, porque lá dentro do templo, além de a gente sentir o poder de Deus, a gente também está abençoando vidas do outro lado do véu e vidas deste lado do véu também, claro. E então, que a gente não perca isso de vista, sabe? Fala assim, eu não vou no templo, hoje eu não vou, eu estou meio cansado, isso. Às vezes a gente encontra várias desculpas, várias coisas acontecem para a gente não ir no templo. Parece uma coisa absurda, já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você. Parece que tudo se mobiliza para atrapalhar a gente de ir ao templo. Então não percamos o templo de vista, não percamos que o Senhor está fazendo por você. E eu, particularmente, eu moro num lugar, você talvez more longe do templo, mas eu moro num lugar a 10 minutos do templo de carro. Daria para ir a pé em 20, 30 minutos. Talvez 20 minutos dá para chegar a pé. Quantas pessoas não iam querer ter isso?
Quantas pessoas não têm essa bênção? Então eu não posso, de forma alguma, perder de vista isso. Eu tenho que estar lá pelo menos uma vez por semana. É o que eu tenho feito, mas eu já fui negligente também. Eu já fui muito menos no templo. E eu me arrependi sinceramente desse meu erro grave, desse meu pecado. Porque eu perdi de vista. Perdi isso de vista. Mas eu já me arrependi e agora eu estou indo ao templo todas as semanas e tem sido para mim uma bênção gigantesca estar lá dentro e poder sentir a presença do Senhor. Aí o Presidente Nelson diz mais, ele está tornando os seus templos mais acessíveis. Então, o Presidente Nelson está anunciando templos toda a conferência geral. Mas veja, não é o presidente Nelson. Ele falou muito claro aqui, ele disse assim, quem é o ele? É o Salvador. Ele está tornando seus templos mais acessíveis. Então, é o Salvador. Tudo aqui que eu estou lendo para você, é ele dizendo, né? Então, o presidente Nelson diz, ele, Cristo, está tornando seus templos mais acessíveis. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais templos estão sendo anunciados, mais pessoas estão sendo abençoadas, mais espíritos do outro lado do véu estão sendo abençoados. A coligação de Israel está acontecendo com mais força. Então, o Senhor está fazendo de tudo para tornar os templos mais acessíveis. E ele continua aqui, né, num outro ponto, ele diz, e ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Então, uma coisa está ligada à outra. Primeiro, ele está falando que está sendo mais acessível, porque estamos construindo mais, a gente está ficando mais perto dos templos, o povo está ficando mais perto. E aí ele está dizendo, e ele está acelerando o ritmo em que estamos construindo templos. Olha só que coisa maravilhosa. Essa semana, esse mês, né, estamos comemorando 172 anos que o presidente Joseph F. Smith foi martirizado. Há 172 anos atrás, ele foi morto junto com seu irmão Hiram. O presidente John Taylor escreveu na seção 135, se não me engano, de Doutrina e Convênios, que ninguém fez mais pela humanidade do que, depois de Jesus Cristo, é óbvio, do que o profeta Joseph Smith. Realmente é muito audacioso dizer isso, né? Porém, é uma realidade. Por quê? Pensem vocês a quantidade de missionários que nós temos no campo, desde Joseph até hoje. Milhares. Milhares de missionários. Aí a gente pensa quantos templos nós temos hoje. Mais de 200, quase já entre anunciados e construindo, estamos quase chegando a 300 templos, se já não chegamos, eu posso estar errado nos meus números, mas quantos templos já estão anunciados, construindo? Nunca, de Adão até Joseph, nunca, nenhuma pessoa conseguiu fazer isso. Claro que foi o Senhor que usou Joseph, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas em nenhuma época aconteceu isso. Antigamente os templos eram nas montanhas, depois teve o tabernáculo, aí teve o templo de Salomão, de Zorobabel, o templo de Herodes, enfim. Aí depois houve a apostasia. E tinham os templos nas Américas, claro, tinha lá, mas não eram muitos templos. Então, se a gente for comparar, né, hoje, quantos templos? Olha o que está acontecendo no mundo hoje. Como o Senhor deve estar feliz por isso. Quantas almas estão sendo abençoadas pela construção de tantos templos. Bom, e aí outro ponto que ele diz, então ele que é em Cristo, né? Ele está aumentando nossa capacidade de ajudar a coligar Israel. Então é isso, quanto mais templos nós temos, mais a nossa capacidade está aumentando, mais missionários estão no campo. Então,
a casa do Senhor está se espalhando pelo mundo, abençoando vidas e santificando esse mundo tão iníquo, tão cheio de pecado. Então os templos estão abençoando as terras espalhadas pelo mundo. Ele também está fazendo com que seja mais fácil para cada um de nós nos tornarmos espiritualmente refinados. Olha que fantástico isso que ele está dizendo. Toda vez que nós vamos no templo, nós nos tornamos mais refinados espiritualmente falando. Por quê? Eu falo por mim, né? Talvez você tenha experiências diferentes. Mas o que eu sinto quando eu vou ao templo é que eu tenho menos vontade de errar, menos vontade de pecar, menos vontade de ofender o Senhor, de magoar o coração do Senhor, de fazer o Senhor sofrer por minha causa. Toda vez que eu vou no templo, eu me sinto mais forte para não fazer isso. Então a gente vai se refinando, né? Espiritualmente, a gente vai se tornando mais puro, mais limpo, cada vez mais, eliminando da nossa alma, da nossa vida, aquelas coisas que atrapalham o nosso progresso e vai nos refinando espiritualmente. E o presidente Nelson ele faz uma promessa. Ele diz assim: prometo que ao passarem mais tempo no templo, olha, isso é importante, fixa bem isso na sua mente. Prometo que ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Eu vou repetir, presta bem atenção. Prometo que ao passarem mais tempo no templo, sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Entende isso? Você consegue perceber a grandiosidade dessas palavras e desta promessa? Você vai ser abençoado na sua vida, em todas as áreas, em tudo que você for fazer, porque o Senhor estará com você. Você vai se sentir mais fortalecido, você vai ter uma mente... Quando o presidente Nelson fala da gente estar refinado espiritualmente, eu até falei aqui um pouco, mas vai muito além. A nossa mente ela se torna mais esclarecida, mais clara, as coisas se tornam mais claras, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais espiritual. Então é isso que ele está dizendo aqui. Você será muito mais abençoado do que qualquer outro jeito. Então, se você tem a oportunidade de ir ao templo, vá mais vezes que você puder. Quantas vezes você puder. Eu me lembro de um amigo que ele teve eu não vou falar o nome dele porque ele não me autorizou, agora só que eu senti que deveria falar sobre isso. Eu me lembro de um amigo, membro da igreja, que sofreu uma perda muito grande na sua família. Não vou aqui falar sobre o que aconteceu, mas foi algo muito grave que aconteceu contra ele. E ele se sentiu extremamente abatido por esse problema tão sério que aconteceu na vida dele. Eu sei porque eu fui bispo dele durante um tempo. E ele, sabe o que ele fez? Ele saía do trabalho, durante aquele período em que ele estava sofrendo tanto, ele saía do trabalho dele e ia para o templo. Todos os dias, de terça a sábado. Ele ia todos os dias no templo. Claro, morando não tão próximo, né, uma cidade mais próximo daqui de São Paulo, da grande São Paulo, mas era um pouco longe. Porém, ele ia todos os dias. E ele se sentiu, eu conversando com ele nas entrevistas, ele falava, eu preciso ir ao templo, porque lá eu me sinto fortalecido. E esse meu problema, eu vou me sentindo melhor e o Senhor vai tranquilizando a minha alma, vai me fortalecendo, vai me dando mais alento para enfrentar esse problema que eu estou vivendo, que é um problema tão, tão grave na minha vida. E ele conseguiu superar aquilo. Ele conseguiu. E a vida dele mudou totalmente. E ele foi um grande exemplo para mim. Puxa, e um exemplo de que quando nós vamos ao templo,
foi que o presidente Nelson disse aqui, a sua vida vai ser mais abençoada do que qualquer outra maneira. Entende? Então vá ao templo. Se você mora perto, vá com muita frequência ao templo. Vá muito ao templo. Se você mora longe, e eu sei que é difícil, mas quando tiver caravana, faça de tudo que você puder. Faça tudo, absolutamente tudo que você puder para ir ao templo. Porque lá você vai encontrar conforto, refinamento espiritual. Lá você vai encontrar forças para vencer suas dificuldades. Lá você vai receber as bênçãos. Lá você vai ter experiências espirituais grandiosas com as pessoas que estão do outro lado do véu. Não deixe de frequentar o templo. Se você que é jovem, eu oficio no templo na terça-feira de manhã, e eu vejo ali o batistério, por exemplo, né? Como é de manhã, terça-feira, poucas pessoas vão no templo de manhã, né? E especialmente no batistério, porque as pessoas trabalham, estudam, enfim. Mas se você que é jovem, olha, você provavelmente vai no templo, vai na escola de tarde. Vamos supor, eu vou à tarde para a escola. Vai ao templo de manhã, faz batismos lá, leva nomes. Se você não tem nomes, não sabe como fazer, vá mesmo assim e lá no templo tem nomes para você batizar. Então, se você é jovem, se você pode ir, se você ainda não recebeu uma recomendação para... se você não recebeu a investidura ainda, mas ainda é um membro recém-converso, mesmo que adulto, vá no templo fazer batismos. Agende, se não conseguir agendar, puxa, não agendei, não vou no templo. Não, vá. Você não vai, ninguém vai te impedir de entrar no templo que você não agendou com o templo. Você vai ser recebido, você pode ir lá. Então, se você que é idoso, que talvez, eu não sei agendar, não sei, tudo bem, não precisa, vai lá. Ou se alguém puder fazer isso por você, agenda. É melhor agendar, sem dúvida, é muito melhor. Mas se não puder, vá do mesmo jeito. Então, se você é jovem, se você é idoso, se você... Seja lá qual for a sua condição, se você pode ir ao templo, você mora perto de um templo, não deixe de ir ao templo. É sério o que eu estou falando. O presidente Nelson foi muito claro no que ele falou. Então eu queria dizer a você a mesma coisa. Que a sua vida será muito mais abençoada do que qualquer outra forma. Nós temos muitos templos sendo construídos, né? O presidente Nelson encerra sua mensagem anunciando novos templos, mas ele falou que atualmente, isso lá em outubro de 2022, no outubro do ano passado, nós tínhamos 168 templos em funcionamento, 53 novos templos em construção e 54 na fase de projeto e pré-construção e outros que foram anunciados, enfim. Vamos chegar, ou se já não passamos, eu nem sei se nós já chegamos aos 300 templos, entre construídos, né, em funcionamento, em construção, anunciados, enfim. É isso que o Senhor quer, varrer a terra com seus templos para abençoar as vidas, as almas dos homens aqui na terra. No Brasil nós temos 9 templos em funcionamento, 2 em construção, um agora, desses 2, um é de Brasília que vai acontecer agora, né, já está pronto, né, vai ter a visitação e a dedicação, e 9 outros templos anunciados. Ou seja, nós temos 20 templos no Brasil entre anunciados, construindo e já em funcionamento. Está se espalhando. Então, não deixe de ir ao templo. O presidente Nelson disse, finalizando a sua mensagem, meus queridos irmãos e irmãs, que vocês se concentrem no templo como nunca se concentraram antes. Faça isso. Concentre-se no templo como nunca se concentraram antes. E eu vou repetir aquela frase que eu disse ali, da promessa que o profeta de Deus, vejam, a promessa que o Senhor está fazendo através do seu profeta. Ele disse, prometo que ao passarem mais tempo no templo,
sua vida será mais abençoada do que de qualquer outra maneira. Te vejo no próximo vídeo.